Muito estimados amigos, salve Maria! Quando cantou o galo, Santa Maria Madalena já estava a caminho do sepulcro de Jesus, acompanhada das santas mulheres. O que aconteceria se o sepulcro de Jesus estivesse fechado e com o cadáver dele ali dentro? Bom, elas pensavam, vamos procurar alguém que nos ajude a abrir. Mas nós poderíamos dizer, se isso tivesse acontecido, toda a fé cristã perderia seu valor. É uma afirmação forte. Mas quando lemos as palavras de São Paulo que disse, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, nós ficamos perplexos. Porque isso é uma realidade. A ressurreição confirma o ponto central daquilo que chamamos o acontecimento de Cristo. Ele não foi derrotado, mas ele foi vitorioso. O poder de ressuscitar um morto é um poder divino. E só sendo Deus, Jesus podia ressuscitar-se a si mesmo. Ele é homem, ele morreu, mas ele é Deus, ele ressuscitou. E nós chegamos assim ao final do nosso curso sobre o Santo Rosário, meditando sobre a glória de Jesus que confere a Nossa Senhora essa soberania sobre tudo aquilo que foi criado por Deus. No primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui se proclama o seu triunfo definitivo sobre o demônio, sobre a morte e sobre o pecado. Um homem novo, uma criação nova ressuscita com Jesus, prometendo a certeza de que todos reviverão em Cristo. A ressurreição de Jesus é um acontecimento real, verificado em uma circunstância precisa de lugar e de tempo, com manifestações historicamente comprovadas por testemunhos fiéis, que transmitiram os relatos de suas aparições. É por isso que goza da mesma historicidade de qualquer outro acontecimento real acontecido no passado. Jesus Cristo deu provas conclusivas de sua ressurreição. O seu corpo é verdadeiro, não é um espírito, não é uma visão. Ele comeu com os apóstolos. Ele mandou que os apóstolos tocassem nas suas chagas. Quando nós comungamos, amigos, nós não recebemos o cadáver de Jesus, mas nós recebemos o seu corpo glorioso, vivo e ressuscitado. A experiência de Jesus ressuscitado é a base de toda a celebração eucarística. Assim nos indica o livro dos Atos dos Apóstolos. Aí está escrito, nós comemos e bebemos com ele depois de ressuscitado. Nesse mesmo livro nós encontramos uma afirmação muito importante, que os discípulos de Jesus praticavam a fração do pão com alegria. Com alegria significa o quê? Que os apóstolos não consideravam a Eucaristia só como memória da tragédia na cruz. Não consideravam só como memória da última ceia, mas com a alegria viva de Jesus ressuscitado. No segundo mistério, nós vamos contemplar a ascensão de Jesus. Já estava cumprida a sua missão redentora. Era chegado o momento de que atuasse a igreja que seria impulsionada pelo Espírito Santo. Porém, para que venha o Espírito Santo, Jesus havia afirmado a necessidade de seu retorno ao Pai. E o relato bíblico nos apresenta os apóstolos perguntando a Jesus ressuscitado, é agora, Senhor, que vais restaurar a soberania de Israel? Nós percebemos aqui nessa pergunta que depois de haver testemunhado a triunfante ressurreição do Senhor, os seus discípulos não haviam compreendido a dimensão da salvação de toda a humanidade que Jesus havia alcançado e procuravam o quê? Uma vitória material, política, a libertação da dominação romana. Mas quantas vezes Deus nos oferece seus dons magníficos e nós estamos desejando somente um pequeno bem imediato? Amigos, Jesus nos conhece melhor que nós mesmos. E Ele sabe que nós temos essas tendências a um materialismo imediatista. E é por isso que Ele disse aos apóstolos que só quando o Espírito Santo desça sobre eles é que eles terão força para ser seus testemunhos até os confins do mundo. Está claro nessa afirmação que só encontraremos a força de alma para cumprir a nossa vocação com o auxílio poderoso da graça de Deus. Essa graça vem para nós através do Espírito Santo e, sobretudo, através dos sacramentos e da oração.
A Escritura aí nos diz, neste momento, Jesus começou a levantar-se, até que uma nuvem o envolveu e 2 anjos anunciaram aos apóstolos o seu retorno no final dos tempos. Jesus subiu deixando a seus representantes com o poder de perpetuar a sua presença na Santíssima Eucaristia. No credo, nós professamos que Jesus recebeu o assento à direita do Pai, está sentado à direita do Pai. O que significa isso? Isso indica o poder, indica a majestade, mas indica também uma coisa muito importante, que Jesus é juiz. Cada homem será julgado por Jesus, será julgado por sua adesão, por seu rechaço ou por sua indiferença, pela indiferença que teve em relação a ele. Como ele mesmo disse, com a medida com que vós medirdes, sereis medidos. Assim, se na vida nós amamos e servimos a Jesus por cima de nossos interesses pessoais, nós seremos julgados e apresentados ao Pai como aqueles que escolheram voluntariamente viver toda a eternidade junto com Jesus. Mas se nós vivemos separados do Senhor, estamos definindo durante a nossa própria vida uma eternidade voluntariamente separada de Deus. E também se carregamos uma vida cheia de indiferença, de mediocridade, encontraremos a indiferença de Jesus diante de nossas súplicas quando o inimigo nos acusar diante do Pai. Assim, este momento inevitável do juízo nós estamos construindo a cada instante de nossa vida. Porém, não nos esqueçamos daquilo que disse Jesus a seus discípulos sobre a necessidade da vinda do Espírito Santo. Sem a graça, nós não podemos nada. Com a graça, nós podemos tudo, pois Deus é onipotente. Portanto, confiemos na misericórdia divina e demos um grande valor à nossa oração. Aproveitemos os nossos rosários para que sejam verdadeiras escadas, através das quais nós possamos subir e chegar até o céu. Um dia, São Pedro foi procurar o Senhor, mas ele estava com a fisionomia meio preocupada. O Senhor olhou com tranquilidade para Pedro e disse: "O que está passando, Pedro? O que te preocupa tanto?" Senhor, quando vivíamos entre os homens, o Senhor me havia concedido o poder das chaves. E eu sempre busquei cumprir a minha missão com todo cuidado, para controlar quem entra e quem não entra aqui no céu. Pois bem, Pedro, e te felicito porque sempre cumpriste tua missão com todo rigor. Obrigado, Senhor, mas acontece o seguinte, faz alguns dias que eu estou vendo entrar gente aqui no céu sem passar por mim. Como assim? Perguntou o Senhor. Sim, Senhor, gente que, desculpe, mas ao meu parecer, não deveria entrar aqui no céu. E eu estou vendo andando por aí, por ali, sem haver passado pela porta, essa porta que eu guardo há tantos anos. O Senhor se levantou do seu trono e acompanhou Pedro até o lugar, na porta do céu, para ver o que estava acontecendo. Chegando ali, São Pedro apontou. Ali, Senhor, ali. Está vendo aquele buraco ali? Por ali o pessoal está entrando. Ele está entrando sem passar pela porta. O Senhor soprou. E as nuvens que cobriam aquele buraco saíram e São Pedro pôde ver a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora, que tinha na mão um grande rosário, que vinha desde o céu até a terra. Por esse rosário, as almas iam subindo como se fosse uma escada e entravam diretamente no céu. O Senhor olhou a Pedro com calma, com mansidão, um pequeno sorriso e disse: "São coisas de minha mãe, Pedro." Essa história, que podia parecer só engraçada, tem um fundamento bíblico muito claro. As bodas de Caná. Apesar de que não havia chegado a hora, Jesus atendeu o pedido de Maria. E se naquele momento São Pedro tivesse perguntado a Jesus por que o Senhor faz o milagre se ainda não chegou a hora, o Senhor teria olhado para Pedro e dito: "São coisas de minha mãe, Pedro." Voltemos para a nossa aula. No terceiro mistério, nós contemplamos a descida do Espírito Santo. Durante a predicação de Jesus, os apóstolos tinham sido pusilânimes. Foram fracos durante a paixão, cheios de dúvidas até depois da ressurreição. Porque faltava para eles uma coisa fundamental. Eles estavam aí reunidos no cenáculo, em oração, junto com Maria, quando um grande estrondo rompeu o silêncio
que eles haviam se imposto a eles mesmos pelo medo das autoridades. Uma chamarada de fogo desceu sobre eles e se repartiu, pousando sobre a cabeça de cada um. Esse grande estrondo chamou a atenção de todo o povo e os apóstolos abriram a porta e Pedro saiu à frente deles e falou a todo o povo com voz potente: Judeus e habitantes de Jerusalém, Deus ressuscitou a Jesus, a esse Jesus que vós crucificastes, e nós somos os seus testemunhos. O fogo ardente das palavras de Pedro converteu a todo o povo, que apesar de ser de muitos países, cada um entendia no seu próprio idioma. Naquele dia, nos conta a Escritura que 3.000 pessoas foram batizadas. Este Espírito Santo que os apóstolos receberam, nós o recebemos no sacramento do Crisma. Aí, nós nos transformamos em soldados de Cristo para confessar com valentia o seu nome glorioso. E é por isso, irmãos, é por isso que o Concílio de Florença nos ensina que o cristão é ungido na sua testa, a fim de que não tenha vergonha de confessar o nome de Jesus, que é escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas glória e honra para os filhos de Deus. Amigos, nós não recebemos o sacramento do Crisma só para cumprir uma obrigação. A Igreja nos ensina que os cristãos confirmados pelo sacramento ficam obrigados, ainda mais como autênticos testemunhos de Cristo, a estender e a defender a fé com suas palavras e com suas obras. No quarto mistério contemplamos a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Quando o anjo Gabriel visitou a Maria, chamou ela cheia de graça. Parecia então que não seria possível acrescentar nada mais. Porém, recordemos o que disse também o anjo: para Deus nada é impossível. Nossa Senhora, acompanhando em sua peregrinação cada passo de Jesus, compartilhando a sua dor na cruz, foi mãe da igreja que nasceu do seu lado aberto. Ela sustentou a igreja durante esse sábado em que Jesus estava morto dentro do sepulcro. Ela acalentou a igreja no seu colo nos seus primeiros anos de vida e chegou a uma tal plenitude de graça que já era necessário o seu encontro com o Pai. O sacrifício da vida de Maria já havia sido realizado e se renovou sob uma forma perfeita do que a tradição tem chamado a morte por amor. A Igreja nunca se pronunciou definitivamente sobre a questão de que se Maria morreu ou não morreu. Só afirma que, terminado o curso de sua vida terrestre, ela foi assunta aos céus. Portanto, a Igreja deixou aberta a questão da morte de Maria, utilizando o termo dormição para expressar o final de seus dias nessa terra. Essa separação de corpo e alma de Maria foi momentânea, foi seguida já da ressurreição e da assunção aos céus. A assunção de Maria não diminuiu a sua ação salvadora sobre a humanidade, mas potencializou essa ação. Ela entra no céu como a mais perfeita das criaturas, enchendo os seus fiéis de confiança no seu poder junto ao seu Filho Celestial. No quinto mistério contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Ela entra no céu, resplandecendo como rainha dos anjos e dos santos. Ao ser coroada, o Pai Eterno comunica a ela a onipotência suplicante. O Filho lhe comunica a sua sabedoria divina e o Espírito Santo o seu amor infinito. No céu, Maria é a rainha soberana, a mãe compassiva, que nos ama e que nos escuta. Amigos, por que ter medo? O que nos pode separar de Nossa Senhora? A tribulação, a angústia, a perseguição, a morte, a nudez, os perigos, a espada? Essa rainha é invencível. Nela podemos ter uma confiança total. Nós nunca seremos abandonados por Maria. Mas sim devemos ter medo de que nós abandonemos a Maria. Porque ela já está na glória do céu, mas nós somos débeis, somos fracos, nós mudamos de opinião. Nossa Senhora foi coroada rainha do universo, mas no coração da grande maioria dos homens, ela já não reina. Tem talvez alguns restos de influência que pouco a pouco vão desaparecendo. Os inimigos desejam matar a sua recordação nos corações humanos. Desejam matar a sua recordação nas instituições, arrancar as suas imagens dos lugares públicos e até das próprias igrejas. Desejam construir um mundo totalmente separado de Deus.
Hoje Maria está como uma rainha destronada. A terra é para ela como uma imensa sala de trono cheia de inimigos. Já tiraram de sua frente venerável a coroa de glória. Já ousaram arrancar de suas mãos o cetro. E ela o que faz? Chora. Chora lágrimas de profunda dor, de afeto, em previsão dos castigos que virão. Porém, com seus olhos chorosos, ela busca por todo o mundo alguns que sejam fiéis para defendê-la. Hoje nós somos convidados a unir forças para lutar por Deus, para ser os autênticos apóstolos da verdade, sem medo e sem mancha, com a confiança perfeita na promessa que Nossa Senhora fez solenemente em Fátima. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E é por isso, amigos, que eu queria terminar esse curso, que eu tive a alegria de compartilhar com vocês com as belas palavras de São Bernardo de Claraval. Dizia São Bernardo: ó tu quem queres que sejas, que te sentes longe da terra firme, arrastado pelas ondas desse mundo, se não queres afundar, não tires teus olhos da luz dessa estrela. Se te golpeiam as ondas da soberba, da maledicência, da inveja, olha para a estrela, invoca Maria. Implorando o seu auxílio, não desesperarás. Pensando nela, não perderás o caminho. Se ela te sustenta pela mão, não podes afundar. Sob o seu manto, nada deves temer. E assim verificarás, por tua própria experiência, com quanta razão foi dito. E o nome da Virgem era Maria.